O handball começou exatamente comigo na escola Líder nos anos 80, antes de conhecer o Vaninho. Ele era professor de educação física. Depois você não vê essa foto, é a única foto que eu tenho do handball da escola quando eu joguei. Eu tinha 15 anos. Aqui vocês vão conhecer talvez 3 pessoas. O restante eu posso falar se alguém interessar saber. Eu queria ter colocado ali, mas acontece que eu colei ela em alguma coisa e ela gravou uma cola azul de Durex, aí ela vai estragar, então eu resolvi não tirar. Mas se vocês quiserem tirar foto, aqui a Eduda Beatriz é irreconhecível, ela devia ter uns 25 anos, sim, tá muito novinha aqui. A tia Márcia devia ter uns 18 anos, mas ela não jogava não, nem a Lenilda, ela só era professora da escola. O handball começou com a Marizinha, vocês conhecem, a mãe da Isis, né? Da Isis e do Bernardo e da Isabela. Ela era professora de educação física na época, era igual um coronel. Até época, machando todo mundo, ela era ótima. Enfim. O handball começou assim, a gente jogava como se fosse queimada, né? Aí existia, tem fotos ali do Gilberto Freire, uma escola que tinha uma quadra, a nossa também tinha, mas era uma quadra que não tinha nenhuma marcação direito. E a gente fazia jogos Tiradentes, Gilberto Freire e Líder, irmão. Era uma rivalidade muito grande. Mas a gente jogava tudo na força, a gente não tinha visto nada, a gente não tinha nem televisão, não tinha telefone, não tinha nada. Então a gente era o que o professor falava. Eu não sabia que tinha que fazer o gol. Acho que é por isso que eu queria só fazer gol. Então, era mais ou menos isso. Um belo dia, meu pai custou, me deixou eu fazer um treino lá no Gilberto Freire. O Lindaí também dava treino, não sei se alguém conhece o Lindaí aqui, talvez as mais velhas lembram dele. E o Robertinho. Só que o Vaninho apareceu nessa história. Bom, ele foi apitar um jogo mesmo. Não sei nem se depois ele vai contar a história dele. E por lá ele interessou por mim. Aí eu falei, isso não vai prestar. Vou parar de jogar. Eu tinha quase 16 anos. E ele dava aquelas jogadinhas e eu estava entendendo. Aí um belo dia nós íamos fazer um jogo. E ele me ofereceu um short preto. Eu vou lá vestir short de homem, é ruim. Ele ficou meio assim, mas aí enfim, foi devagar. E realmente a minha história com ele começou nesse jogo. Depois ele dando aula no Valente, se informou onde é que eu morava com os próprios meninos, descobriu e foi atrás até conseguir me conquistar e conseguiu, graças a Deus. Temos, eu tinha mais ou menos, eu ia fazer 16 anos, né? Comecei a namorar com ele, foi meu único namorado, meu esposo e meu marido, querido. Com ele eu construí a minha família e a minha história. Então, aí começamos a treinar e ele se interessou por treinar a equipe de conselheiros. O Silvano estava entrando na política e começou a apoiar. Não existia o ginásio esportivo. E aí, depois se eu tiver alguma coisa que está equivocada, o Vani pode me ajudar, porque é mais ou menos isso a história, né? Aí a Marizinha já não estava mais nessa jogada porque ela não interessou em treinar os times, né? Mas ela foi a pedra fundamental que iniciou realmente o handball na minha escola, foi ela. Nas outras escolas eu não sei dizer, né? Aí quando foi meados de... Pode-se dizer que nasceu no colégio. Isso, aí nós começamos a juntar as meninas para jogar. Aí era a Lúcia, a Silvinha, a Joana, novinha, a Nivalda, a Rogéria, a Teca, todo mundo muito jovem, 16 anos, 17 anos. Então assim, a gente aqui, né, puxou e ficava aí. E aí o Vaninho foi montando as equipes na mesma moldagem que ele faz aqui na quadra até hoje. E aí a gente foi fazer um campeonato lá no Tiradentes, nós não tinha roupa para jogar, não existia fábrica de malha para fazer uma camisa. E nós fizemos um colete de pano grosso, de brim. Fizemos aquele colete naquela maquininha de pedal, fizemos um número e aí eu coloquei os números bonitinhos. Zigue-zague. Né, zigue-zague, amarradinho de ladinho, todo mundo pode ver ali nas fotos que tem os seus coletes. Aí nesse campeonato a gente
já estava evoluindo, né? Mas a gente não sabia como funcionava direito as regras de jogos ali. E apareceu o Jimmy Valadares. Na época, o Jota era um Jota com um trem traçado, a gente achava que ele era o 11º, a gente não sabia se ele estava desinformado daquilo. Eu só sei que o Vaninho falou assim, nós vamos. Eu não era casada ainda, pronto, meu pai não vai deixar eu ir. Não vai mesmo, não adianta nem eu tentar. Enfim, nessa época eu já tinha vários apelidos, me chamavam de esquerdinha de ouro, canhotinha de ouro, não sei o que, mas era um monte de coisa que eles colocavam. Me xingavam também, mas não sei qual. Aí fomos para jogar em Valadares, São Silvano empenhado com a gente, foi ele e Dona Flora. Quando nós chegamos em Valadares, gente, você não tem noção. Tem um monte de gente. A palavra é essa mesmo, macaqueiro. Não sabia nem o que era a linha macaqueiro. Chega lá na quadra do ginásio, na praça do esporte, todo mundo olhando pra cima. A Lúcia dá um grito, só campar de macaqueiro, para de olhar pra cima. Vocês estão me deixando com vergonha. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Chegamos lá pra jogar contra o Valadares, não sabe nem o que era pontilhado, o que era chacrinha, foi uma confusão. Só perdendo feito, mas feito. Voltamos pra casa, o Vaninho falou assim, eu prometo pra vocês, vou fazer uma grande equipe e ainda nós vamos ser campeões. Não sabe nem de quê, mas falou. Aí, São Silvano virou pra nós, a gente chorando, todo mundo jovem, adolescente e tal. Falou, minha filha, eu vou construir um ginásio pra vocês. Isso foi no ano de 84. Ele construiu o ginásio. Em 86 ele construiu o ginásio. Em 87 o ginásio já estava funcionando. Mas o Jimmy aqui foi 88. O Jimmy foi 88. Tá. Aí quando foi 88 ele trouxe a primeira etapa do Jimmy para cá. Nosso time já estava competitivo e tal, e a gente classificou mesmo, realmente nosso time estava ficando bom. Então assim, foi uma investida grande e assim, um tiro, né, só, e o Vaninho sempre apostou nisso. E eu sempre acompanhei ele nesse projeto, porque eu também gostava, né? Eu gostava de queimada, eu gostava de handebol, eu gostava de qualquer coisa que fosse brincar, eu queria brincar e ganhar. Então não tinha jeito não, só que eu conseguia, assim, ter uma força física um pouco mais além do que as minhas colegas, né? Porque além, assim, do nosso time, por exemplo, eu era uma das mais velhas, então isso já é um ganho, né? Então depois foram passando na minha mão muitas pessoas, sou muito grata a Simone, uma menina assim, que eu admiro pra caramba, porque assim, pra mim, todo respeito pra Bíblia, ela me motivou. Doidinha, maluca, sabe? Mas era ela, entendeu? Era ela. Obrigada. A sua geração, pra mim, não tinha outra, não. E com isso a gente foi crescendo. Em 85 eu me casei, né? E aí, na época eu optei por ter filhos logo, né? Então, veio os jogos e eu quase não podia ficar sem jogar, porque minha equipe precisava de mim. Eu quase que joguei com essa daqui na barriga, né? Passei um período muito curto. Aí o Jimmy ia ser aqui em 88, ela nasceu em 87, o ginásio, detalhe, o dia que o ginásio foi inaugurado, nós jogamos contra Valadares, depois do jogo eu dei 40 graus de febre, de tanto que eu corri. Eu fiquei exausta, então cheguei na minha casa, eu sentei assim, falei, será que eu vou conseguir levantar? Porque tanto que a gente jogou, mas graças a Deus deu tudo certo. Então assim, foi crescendo, por isso que está onde está hoje. Só que as forças vai diminuindo. Eu passei 3/4 da minha vida jogando futebol. Então assim, é uma história de longas datas mesmo. E aí na época que a gente foi jogar o Jimmy aqui, o São Silvano fez uma camisa muito bonita para nós. Ele tinha como fazer uma camisinha para a Vânia. Aí eu fiz a camisa. Eu não tinha como, eu preguei a fitinha, era um calçãozinho vermelho, isso aqui. Ela entrou na inauguração do nosso jogo. Tudo menininha, tudo fofinha. Tudo meiguinha. Então eu nunca quis ser treinadora. Eu só montava os meninos para o Vaninho pegar e dar continuidade, que isso aí é a função dele, e ele faz com maestria, faz com maestria. E isso fez com que a gente ficasse em primeiro lugar nos Estados Unidos em 2013, de futebol infantil.
lá com a Escola Maria Guilhermina. Todas as meninas geradas, criadas dentro do nosso treino aqui. Eu peguei as meninas numa escola lá no Maria Guilhermina, fiquei com elas 1 ano, aí era o ano da Olimpíadas lá, selecionei as meninas, treinamos, trouxemos as que não tinham condições, mesmo assim, e a gente encarou isso como um objetivo que a gente tem que sempre ter. E o Vaninho falou para a Nádia, você me dá 2 anos que eu te dou uma medalha de ouro. Não precisou, porque as meninas estavam assim, a ponta de bala. Enfim, as meninas foram desse campeonato, foram campeãs mineira, pouco brasileiro, só não ganhou por episódios particulares, porque a avó de uma das atletas faleceu no dia da semifinal, é isso, Vaninho? E aí desequilibrou as meninas, que elas são jovens, crianças, né? E isso atrapalhou um pouco, mas tinha time para ganhar. E você campeão ia jogar o Sul-Americano. Pois é, ia pro Sul-Americano. Isso poucas pessoas sabem. Resultado, vieram o próximo ano, elas queriam mais e tinha uma seletiva em Vitória para jogar o Sul-Americano. Mundial, desculpa, lá em Paris. Aí as meninas vieram, Luana, Tainara e Rafaela. Queria que eu fosse com ela com a seletiva lá em Vitória para fortalecer o momento dela lá. Eu disse para ela, não vou, porque não depende de mim, depende só de vocês. Dá o máximo que vocês não conseguiram. Luana não conseguiu a vaga, mas a Tainara e a Rafaela conseguiram, foram pro Mundial em Paris. A Tainara foi não só uma das melhores jogadoras, foi a capa do Mundial, né? Tá lá, pode buscar que tá lá, ela com a mãozinha lá arremessando. Ela, para mim, ela é uma jogadora fundamental, foi eleita a melhor dos Estados Unidos em 2013 também, uma eleição que ninguém sabe quem é a Tainara, só viu quem jogou dentro da quadra.